esperar o pessoal entrar, tá bom? Oi, gente! Oi. O pessoal tá chegando. Enquanto isso, a gente vai tomando café. Legal, a gente estava aguardando bastante ter esse momento nosso aqui e o pessoal está entrando agora para a gente começar o nosso bate-papo. Eu tô aqui com a Ellen. Esse mês é o mês de aniversário da nossa clínica, né, da Clínica Estímulos, e aí a gente fez a gente teve uma ideia, né, de trazer alguns temas, né, que a gente tem percebido que os pais trazem muito pra gente e que são recorrentes, né? E aí semana passada a gente teve a live da doutora Letícia com a doutora Adria falando um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. E essa semana aqui na clínica a gente está tratando muito sobre a área do desenvolvimento motor, né, na parte da terapia ocupacional, e também a semana da linguagem, né, onde a gente está tratando alguns temas sobre a linguagem. E aí a gente convidou a Ellen, que é uma das fonoaudiólogas aqui da clínica, para a gente conversar e trazer um pouco as questões que a gente recebe bastante perguntas, né, Ellen? A gente vê muita questão aqui na clínica. E aí no final da nossa live a gente tem uma surpresa para estar passando para vocês. Então fica aí, a gente recebeu bastante perguntas, a gente recebeu bastante ideias de temas que era para a gente estar abordando. E aí a gente fez um esqueminha, a gente vai seguindo aqui mais ou menos essa linha de conversa. Eu tô aqui só para mediar, né, e para atacar os pitacos, né, tomar café, porque o meu negócio é tomar café. E aí, se vocês tiverem pergunta, vocês também podem estar mandando perguntas, que a gente está com a Bruna aqui também, que vai estar ajudando a gente a pegar as perguntas, para a gente poder também trazer as perguntas para vocês, tá? Então eu queria apresentar a Ellen, que está aqui com a gente já há um tempo na clínica, né? 1 ano! A queridinha da criançada também. E a gente também tem a Mayara, né, Mayara, que deve estar assistindo a gente, um beijo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os desenvolvimentos, né? O que a gente tem percebido muito, assim, que agora nesse período que o pessoal está em casa com as crianças, duas coisas a gente percebe. Que os pais já estão um pouco acostumados com as crianças, então acaba que eles conseguem compreender um pouco mais, antecipar um pouco mais, ou também a gente tem percebido que está tendo muita procura e muita ligação aqui na clínica, porque os pais começaram a perceber que talvez o nível de desenvolvimento da fala ou da comunicação da criança, da linguagem, não está tão apropriada quanto deveria, né? Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho, né, Ellen? Isso mesmo. Explicar um pouquinho para vocês sobre os marcos de desenvolvimento, entender um pouquinho o que é esperado para cada idade e quando não acontece, né? O que fazer, quem procurar, quais as providências tomar. Uma das coisas que a gente percebe muito é que uma frase que a gente escuta demais quando chega aqui na clínica, que às vezes os pais percebem que a criança tem um pouquinho de atraso, mas aí chega no pediatra e ele fala assim, não, cada criança tem um tempo. Aí tem a vovó, né, que fala, mas também demorou para falar, todo mundo demorou para falar, demora assim mesmo, a criança é assim mesmo. E aí a gente quer trazer essa discussão para vocês ficarem atentos, porque às vezes vocês conhecem alguma criança que tem alguma coisa que vocês percebem que está um pouco fora da faixa etária, mas a gente fica assim, a gente fala, a gente não fala, ou às vezes a gente percebe que a família fala, não, é normal, deixa, a criança está no tempo dela, vocês estão querendo acelerar. Criança fala, depois que entrar na escola começa a falar, uma coisa que a gente escuta muito, né? Também escuta, espera completar 7 anos para levar. Exatamente, espera alfabetizar, se atrapalhar alguma coisa lá na frente, a gente vê e a gente entra com intervenção. Então vamos começar a pensar, Ellen. O neném nasce, né? E aí a gente trabalha muito com os testes, a gente trabalha com muitos testes psicométricos aqui, que a gente tem uma forma de conseguir dar uma mensurada. E aí a gente percebe que existem os marcos do desenvolvimento, né? Vamos começar falando o que é o tal do marco do desenvolvimento, para a família entender o que é o tal do marco do desenvolvimento. É o que é esperado que a criança faça em determinada idade, tá? Vamos começar então com os bebês. O bebê não fala, mas ele tem uma comunicação. O que é essa comunicação? O choro.
Por exemplo, vamos começar com o choro. O bebê tá com fome, o bebê tá passando mal, tá sentindo dor. O que ele vai fazer? Ele vai chorar, que é a comunicação, a primeira comunicação dele. Então ele vai chorar, a mãe imediatamente entende, né? O bebê tá chorando. Quando oscila, se ele chora mais forte, se ele chora mais fraco, a mamãe já entende que é dor. Então essa é a comunicação. O normal então é que a criança chore, né? Para se comunicar, e até os 6 meses vai começando o balbucio, que é o bababá. Ele vai brincando com os sons. Então é normal que a criança aí até os 7 meses ela comece com isso. Balbuciando, brincando com o som, ele gosta desses sons, é um som legal. E ainda mais quando percebe que a mãe e o pai brincam junto com esse som. Então por isso que é tão importante, desde a amamentação, brincar, fazer sons, é que a criança vai gostando cada vez mais. E aí ela vai interagindo. E uma das coisas assim que a gente percebe muito, que eu escuto muitas vezes até de amigas, o pessoal às vezes deixa para ler livro quando a criança já está falando, ou deixa para estimular a fala ou conversar com a fala quando a criança já verbaliza, mas isso já dá para começar quando é bebê, né? Sim, quando é bebê. Porque ele já antecede a fala, né? Sim, a gente brinca que é na barriga da mamãe. Na barriga da mamãe a gente já começa a cantar musiquinhas, e quando a criança nasce imediatamente, contar historinhas, cantar na hora do banho e brincar com sons com as crianças. E deixa eu te perguntar uma coisa, que também é uma coisa que a gente escuta muito. A gente percebe que quando a gente vai conversar com o neném, eu falo porque eu sou vó e eu tô o tempo todo com o neném lá e tal, a gente tem uma tendência a falar bem nenenzinho, né? Sim. A gente a falar nenenê, a tititu, e a gente inventa a palavra que não existe, a gente faz uma comunicação que não existe. Até que ponto isso é saudável e a gente pode fazer isso ou é errado? Isso daí estraga. Porque a gente também percebe que tem muitas mães que chegam com culpa aqui, né? Ela vem com a culpa porque ela falou e alguém falou que a criança está com atraso porque ela falou desse jeito. Mas assim, a gente vê isso desde sempre, né? Os avós faziam, os nossos pais fizeram com a gente faz. E até que ponto isso atrapalha o desenvolvimento do bebê? Vamos pensar nesse bebê que você está falando aí de até um ano. Então, tudo é fase. Também não dá pra gente levar o pé da letra. O bebê nasceu, eu vou falar como um adulto com o bebê. Também não é assim. São fases. A gente vai brincando. Cadê o bebê da mamãe? E a gente vai brincando até uma determinada idade, determinada fase. Chegou ali por volta dos 8, 9 meses, a gente não precisa ficar com essa fala tão infantilizada, porque aí a criança ela já começa a entender algumas coisinhas, a criança já está encaminhando pro pá, pro mamá, babá. Então o que acontece? Super normal, fases, também a gente não precisa levar o pé da letra. Mas quando vai chegando ali em torno de um ano, já é importante a gente, claro, não precisa falar com dicionário, né? Isso. Aquela fala culta, elegante, que um dia eu queria ter, mas eu ainda não tenho. Não precisa também, assim, ser tão rude, né? A criança não precisa disso, mas também não pode ser uma criança de 6 anos, né, 5 anos e ter essa fala infantilizada. É importante. Muito bom. E aí o que a gente pode esperar então? Que até um ano a criança já faça os balbucios, que a criança tenha uma interação de olho, né? De uma comunicação visual. Isso. O apontar, já começam a apontar. Em torno de 12 meses a criança já começa as primeiras palavrinhas com significado, que é o papá, mamá, já começa aí. Já começa também a apontar pro mamá, né? A mamadeira, já vai começar a apontar pra água também, pro papai, pra mamãe, já começa nessa fase, 12 meses. E aí entra um ponto onde pra gente acho que era importante a gente tratar, que é aí que a gente começa a antecipar algumas ações, né? A gente fala de tanto com crianças em atraso no desenvolvimento ou uma criança que não tem um atraso no desenvolvimento, a gente começa a perceber muito que o pessoal fala assim, esse choro é choro de fome, esse choro é um choro disso. E a gente não espera a criança pedir, né? A gente não espera a criança pedir água, a gente não espera a criança pedir nada. Ele fez o movimento e já antecede, né? Isso é muito importante a gente alertar. O que acontece? A mamãe já sabe a hora que a criança sente sede, já sabe a hora que a criança sente fome, a criança já sabe a hora que precisa trocar a fralda, não espera nenhuma ação da criança, não espera um choro, não espera. A mãe já tá ali de prontidão esperando porque já sabe o horário exatamente.
A partir de 1 ano a gente tem que começar a mudar isso também, tá? A gente tem que esperar a criança se manifestar. Ela tem que, quando a criança vai se manifestar, que eu digo é na linguagem, ela vai se manifestar de alguma forma para você entender o que ela quer. Se você ficar fazer tudo no tempo certinho que você tem, o que ela vai entender? Que ela não precisa. Ela não precisa chamar a mamãe, ela não precisa pedir. Ela vai entender que ela não precisa pedir, que ela tem tudo a hora que ela quiser. Você já sabe a hora, então ela não precisa pedir. E aí o que é esperado? Então a criança fez 1 aninho, né? Ela já tem as primeiras palavrinhas, que é o papá, o mamá. Ela fala em torno de 2 a 3 palavras. Com 1 aninho. Isso, com 1 aninho já é importante, ela já fala de 1 a 3 palavras com significado. Com o significado que você fala é quando a gente fala que ela contextualiza, né? Isso. Ela fala mamá, apontando uma mamadeira, e o papá pra comidinha. E de 1 até 1 ano e 8, 1 ano ou 2? Então, aí no caso dos 8 meses, a criança ela já apresenta, né, um vocabulário aí de 50 palavrinhas, já tá começando o repertório. Não é aquela coisa, gente, é bem certinha. Claro que vai ter erros, né, porque ela tá começando. Agora que ela está se interagindo, né? Então eu já comecei 18 a 24 palavras, é muito bonitinho. É o momento que a mamãe e o papai morrem de felicidade. Muitas vezes a mamãe fica frustrada porque vai falar papai, não vai falar mamãe. Mas tem uma explicação, tem? Isso. Tem uma explicação, mamãe. Não morram por isso, pô, ela aprende realmente a falar o P, gente. Olha, o P é mais fácil. Mas na verdade, cronológica mesmo, o P vem primeiro. Então, geralmente a criança fala papai e não mamãe. Eu sei aquela história. Mamãe carrega 12 meses e fala papai. E aí depois com os 18 meses a gente aguarda então que ela tenha esse vocabulário. Sim, e já compreenda muitas coisas, já compreenda o não, compreenda o sim, quando fala não, com expressões, ela já entende, já compreende expressões. Quando o bebê joga alguma coisa no chão, por exemplo, não, o que ele vai fazer? Ele vai sorrir, a maioria das vezes, mas ele já vai olhar a expressão da mamãe, então ele já vai entender, ó, não. Muitas vezes ele vai fazer, né, por brincadeira mesmo, para interagir com a mamãe. Mas ele já começa a entender aí que o não, o sim, o pode. E os comandos, quando a gente fala para a criança, por exemplo, pega uma bola, ela já tem que associar essa ação, entender também essa parte do vocabulário. E ela também teria que dar uma resposta, mais ou menos com 1 ano e 8? Isso já é mais ou menos lá para os 2, 3 anos. 2, 3 anos. Isso, que ela já começa a compreender. Ordem simples, né? Ordem simples. Pega a bola, dá, lá. Já começa. O achou também, o achou já fica. Ela já começa a esconder o objeto, porque a gente tem isso, né? Cadê o bebê? Achou. Então, nessa fase, a criança já começa a esconder um objeto e brincar de, por exemplo, esconder embaixo de um tapete, falar, cadê? Achou. Com 18 meses. 2, 3 anos. Com 2, 3 anos. Isso. E aí já começa a imitação, já começa o tchau, pra despedida, o oi, já compreende, 2, 3 anos, já tem um vocabulário bem legal também. Nessa fase já é bom a gente estimular bastante em casa, em qualquer momento, seja no momento de refeição, tomar banho, brincar. Então vamos pensar assim, ó, pra ficar mais fresquinho. Pensando numa criança que a gente tá falando aí de 24 meses, né? Quando que os pais poderiam já falar assim, eu preciso procurar alguma coisa porque alguma coisa não está certo? Olha, preciso procurar uma avaliação, porque geralmente eles vão pro pediatra, nunca vai direto para fono, né? Isso. Vamos começar então pela intervenção precoce. O bebê de 0 a 1 ano. Já é sinal de alerta se o bebê ele não acompanha sons. Você faz um barulho e a criança não acompanha. Ela não segue, se você brinca com ela, ela não segue a sua mão, se ela não tem muito contato com você, já é sinal de alerta, tá? Com 1 ano aí, por exemplo, 1 ano, 12 meses, 14 meses, se a criança só faz movimentos repetitivos e sem muita função, se ela só bate palma sempre, se ela não tem muito interesse em brincar com o adulto, se é uma criança que não produz som, já é sinal de alerta, se ela não balbucia, tudo isso é sinal de alerta. E uma das coisas que a gente percebe muito é que às vezes as crianças chegam pra cá tarde. Isso. E os pais geralmente falam que a criança fala bem, né? Que ela fala bastante. Então eles leem muito na internet essa criança,
a criança tem que falar 50 palavras, aí o pai e a mãe chegam aqui, na hora que a gente vai fazer uma anamnese, eles falam que a criança já fala, mas quando a gente vai avaliar, aí a gente percebe que não é bem assim, né? Isso acontece muito, né? A criança fala de tudo, mas fala de tudo o quê? Como que é? Né? Muitas vezes a criança não fala, ela acontece o que? Ela repete o que você diz, ela não tem uma fala espontânea, que isso também é mais um sinal de alerta. Se a criança não fala, se ela só repete o que você fala, se ela não tem interesse nenhum de dar, de pedir, de conversar, de brincar mesmo, também é sinal de alerta. E também uma das coisas que a gente percebe muito é essa fala ecóica, né, que a gente fala. O pai pergunta assim, você quer bala? A criança fala, você quer bala ou bola? E a criança repete bola. A última palavra. Ela repete sempre a última palavra, mas ela não está expressando às vezes o desejo que ela quer. Né? Às vezes ela está somente reproduzindo o último som. Isso foi o que ela entendeu, que ficou gravado, a última palavra. Por isso que é difícil às vezes a família perceber, né? Por isso que é importante a gente estar alerta, porque às vezes na creche é que vão perceber, né? Isso. A professora às vezes percebe que no meio das outras crianças, a criança às vezes se isola mais, porque ela tem uma dificuldade na comunicação. Ela tem essa dificuldade de verbalizar, tem criança que às vezes compreende, né? Que é comum às vezes a criança compreender, mas a criança não expressar. E aí é onde eles dão um sinal de alerta para a família, né? Isso também a gente pode ter sinal de alerta aos 3 anos. Se você repete muito para a criança, pega um café, e a criança, quê? Pega um café. Se você repete mais de 3 vezes, sinal de alerta também, tá? Quando a criança entra na escola, já tô pulando, né? A gente estava em 2 e 3. Isso, né? 2 e 3. A gente já vai. Vai, pode fazer uma caminho de raciocínio, porque eu já tô querendo chegar na idade da escola. Tia. Então, no período da escola, se a criança é uma criança fechada, se ela não tem interesse em conversar com outras crianças, se ela tem vergonha, se ela se isola, muitas vezes é por essa dificuldade na fala e que os pais geralmente não percebem. Mas a professora geralmente percebe. Por quê? Porque fazem muito trabalhos em grupinhos e é necessário que conversem. Então, se a criança fica isolada, se ela não conversa muito na sala com o próprio amiguinho, a gente também já pode ligar aí no sinalzinho. Você está falando de uma fase de 2 a 3. 3 anos. E geralmente quando a criança entra na escola. 3 anos, mais ou menos. Já tem criança que entra com 2 meses. Isso. A gente escuta muito também aqui, Ellen, os pais falando que a criança, nessa fase de 2, 3 anos, que fala pouco, eles falam muito que a criança é tímida. Não é uma coisa que a gente escuta muito. É da personalidade, meu marido é de falar pouco, em casa a gente não conversa muito, não é uma coisa que a gente escuta muito. Mas uma das coisas que a gente vê muito quando a gente para estudar os marcos do desenvolvimento, que a gente vai estudar o que tem se falado, é que a fala é uma coisa que é inerente à criança, não é? Isso. E por isso que a gente conversa sobre o meio que a criança está inserida, né? Meu esposo não conversa muito, a mamãe não conversa muito comigo, mas no ambiente, mesmo que a criança esteja no ambiente escolar, o que ela vai fazer? Ela vai levar o que ela aprendeu em casa, muitas vezes. Ela não vai querer se comunicar, né? Então é tão importante o papel do pai e da mamãe em casa. Sempre conversar em todos os aspectos, com tudo, gente. Tudo que vocês puderem, sempre estão conversando. Se é uma criança que chega em casa e não conta como foi o dia, né? Mamãe, aconteceu isso. Se é uma criança que não tem muito entusiasmo, se é uma criança que não consegue prestar muita atenção na aula por mais de 20 minutos, se é uma criança que sente muito sono, se é uma criança que tem muita dificuldade de compreender o que foi dito, todos esses aspectos estão também relacionados ao DEL, né? Ao atraso. E o que é esperado de uma criança de 3 a 4 anos? Vamos pensar aí para quem tem criança de 3 ou 4, o que a gente espera na parte de fala e também na parte de linguagem? Essa criança de 3 a 4 anos ela já tem um repertório de 1000 palavras. Já é uma criança muito falante. É aquela criança que a gente vai perguntar por quê, já começam os porquês aí. Então ela já fala muito, aproximadamente 1000 palavras, já entende de ordens mais complexas, né? A gente estava falando do pega a bola pra mim. A criança aqui ela já vai entender, pega o boneco em cima da cama da Bruna. Então a criança nessa fase ela já entende. Ela consegue fazer uma ordem
entender também uma coisa abstrata, né? Ela consegue pensar num objeto que não está presente também, né? Que é essa parte de pegar uma coisa fora, né? Isso mesmo. Aí entra essa questão, né? Uma criança de 3 a 4, que ela é esperado que ela fale bastante palavras, que ela pergunta bastante. Aí vem sempre aquela pergunta, né? A gente vai entrar daqui a pouco na parte do diagnóstico, mas aí a gente vem sempre isso. A criança que ela não está dentro do que é esperado na faixa etária, ela pode ter vários motivos para isso, né? Você falou um pouco da questão do ambiente, apesar que hoje a gente tem televisão, a criança tem acesso à internet, a criança tem acesso ao celular, está na escola, mas a gente também tem questões emocionais, né? Então, se a criança vive numa casa onde o ambiente é um ambiente estressante, isso de uma certa maneira também vai influenciar na linguagem, na comunicação dessa criança, né? Diretamente. Daí é onde vem também os sinais de alerta, que geralmente as crianças que mais chegam aqui são na faixa de 3 anos. Sim, os pais perceberam de 3 a 4 anos, né? Isso, porque 4 anos ela já está encaminhando para o vocabulário completo, né? Que é de 5 anos a criança ela já fala de tudo, já tem um vocabulário bem preenchido. E também, mas geralmente chega de 5 anos, porque 5 anos não é tão normal a criança ter tanta troca, né? Porque geralmente chega a criança por conta das trocas. Troca muito, não consegue falar, não consegue compreender. Então, é importante a gente frisar aí, de 4 a 5 anos a criança ela já fala em torno de 1.500 palavras. De 4 a 5. Isso, encaminhando aí para 2.000 palavras. Então, claro, vão ter vários erros que ela vai começar a compreender palavras mais complexas, então aí já está aprendendo, né? Daí assim, nessa parte, quando chega nessa idade para Ellen, é a idade que começa a chegar para mim. Isso. É aí onde começa a chegar, por quê? Porque na escola a criança começa a ter problema com a troca, troca na fala, que até uns 4 anos todo mundo acha bonitinho, né? E a criança fala errado, todo mundo acha muito fofo. E aí depois quando chega na escola começam a apresentar os problemas. Por quê? Porque aí ela começa a ter a troca, ela começa a não conseguir fazer relação do que ela está ouvindo, porque ela tem que escrever. E a criança consegue também apresentar essa dificuldade, não só na parte de escutar, mas a gente percebe também a dificuldade de ritmo, né? Já é um sinal de alerta. Quando a gente está lá, quem é professora na escola, já começa a perceber que a criança não consegue acompanhar ritmos, não consegue entender parlenda, não consegue entender a rima, que isso daí já é mais ou menos nessa faixa de 4 a 5 anos, a escola trabalha muito com tempo isso. Tempo verbal, né? Também. Tempo verbal, a criança que fala errado nos tempos, né? E aí já a gente chegou na faixa de 5 anos, de 5 a 6. De 5 a 6, que é a fase também que tem muitas coisas envolvidas, que aí já começa o próprio bullying na escola, né? Se a criança fala, por exemplo, uma criança com apraxia de fala, ela não vai ter uma fala inteligível, então ela tem uma fala inteligível, então o que acontece? A criança ela já consegue perceber que o amiguinho fala diferente dela. Então aí a criança vai se isolar, o desempenho vai ser bem abaixo do esperado, já pela dificuldade que ela tem e também pela dificuldade que ela tem de compreender porque ela é assim. Porque, querendo ou não, as crianças com 5 anos elas já perguntam: tia, por que eu falo assim? Por que eu tenho que vir pra terapia? Por que só eu falo assim? E aí entra também uma outra coisa que os pais também não falam, né? Isso. Eles não explicam, levam a criança para terapia, a criança já está num processo emocional sofrendo bullying e os pais não falam, né? Ah, nós vamos lá na tia brincar, né? Você vai lá na tia brincar, mas não explica. Então a criança ela já tem a capacidade de se autocorrigir, de perceber o erro, né? A gente está falando de uma criança que tem uma dificuldade de linguagem, mas não tem um déficit cognitivo, né? Pra gente deixar claro, porque às vezes o pessoal está assistindo e vai pensar numa criança que tem já um comprometimento cognitivo, aí não, mas a gente está falando de crianças que vêm, no caso, às vezes, de uma gagueira, né? Isso. Ou de uma criança que tem a troca, mas ela só tem a troca. Pensando agora nesses marcos do desenvolvimento, vamos pensar agora nas perguntas que os pais mais fazem pra gente. Vamos pensar nas crianças que vocês já perceberam que tem um atraso e que você já percebeu que não está muito dentro dessa faixa aí do que a gente conversou. A primeira coisa que os pais chegam aqui e perguntam pra gente é:
Meu filho está com atraso no desenvolvimento, na fala, né, na linguagem, é autismo? Todo mundo já chega perguntando, não fala, está atrasado, é autismo? Muitas vezes a mãe já vem com esse diagnóstico fechado por ela mesma. Por ela mesma, Ela porque ela já leu autismo, tudo, né? Ela já leu tudo, já procurou tudo e ela tem certeza que o filho tem autismo. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre essas partes de diagnóstico. Vamos começar falando o que acontece, né? Como que é... Vamos falar um pouquinho antes disso, Ellen, como que seria uma avaliação? Como que é esse processo? A pessoa percebeu, ela precisa passar no pediatra e pegar um encaminhamento ou não? Ela pode vir direto? Pode vir direto com essas questões ligadas à linguagem, à fala, à comunicação, a criança pode vir direto. É porque eu perguntei, porque muitas vezes a gente recebe muita mensagem, eu recebo muita mensagem no meu direct perguntando quem que faz o encaminhamento para fono, né? Eu às vezes eu faço, porque às vezes a criança chega para mim com uma dificuldade na alfabetização, uma dificuldade de compreender, ou tá com uma dificuldade ou um atraso na parte educacional. E aí quando eu vou perceber, eu já encaminho para fono, porque já é uma coisa que não é só com a minha intervenção, ela vai precisar de uma ajuda na área da linguagem, né? Mas a mãe pode vir direto, né? Sim, ela pode começar uma investigação pela fono. Sim. No caso, a mãe vem, a gente faz a entrevista inicial para conhecer um pouco da criança, conhecer como é o ambiente. Logo em seguida a gente começa com, no caso, a avaliação. A gente avalia todos os aspectos, né? A gente aplica baterias de alguns testes que temos e também questões comportamentais. Então, voltando no autismo, quando a criança chega aqui, a mãe fala que tem autismo. É muito confundido com todos os outros distúrbios da linguagem, porque todos eles, a criança, ela fica mais retraída, porque ela sabe que ela tem uma dificuldade na fala, né? Mas geralmente quando a criança vem pra mim e a mãe suspeita que é autismo, aí o que acontece? Eu encaminho já a avaliação pra psicóloga e pro neuro. Eu acabei de ver aqui, a Diana está falando que quando é particular pode vir direto, mas que quando é por plano de saúde, aí precisaria de encaminhamento de médico, né? Eu acho que na parte burocrática sim, né? Se for para fazer esse encaminhamento via plano, mas aí a questão mais é que às vezes as pessoas pensam muito que tem que ter o encaminhamento do médico para poder ir, se a mãe às vezes percebeu que a criança só tem uma troca de letra, aí não precisaria necessariamente ter encaminhamento, a não ser pelas questões burocráticas de plano de saúde mesmo, né? Isso. Aí a gente estava falando nessa parte aí que você colocou sobre essa parte do atraso, que a mãe vem para fazer a avaliação e faz as baterias. Uma coisa que eu acho que seria legal a gente também falar é que quando faz a avaliação da linguagem, existem várias áreas da linguagem, né? Isso. Então, não necessariamente a criança não fala, mas ela tem crianças que chegam para você, que às vezes a gente vai discutir o caso, que a criança não verbaliza, mas a criança compreende, né? Sim. Então, quais são as áreas que a gente tem, Ellen? A linguagem expressiva, a oral, né? A escrita, escrita, e assim, as que a gente mais trabalha aqui na clínica são essas, que vem geralmente pra gente, né? Às vezes tem criança que tem a parte da compreensão, Isso. né? Tem criança que expressa, fala, também tem muito disso, né? Criança que chega aqui que canta, isso, mas que fala trechos de filme, trechos de livro, mas que não fala sozinho. Sim. Não consegue responder uma pergunta, né? Também é muito comum chegar crianças assim. Com ecolalias, a gente fala com falas decoradas, a criança consegue cantar, mas a criança não consegue perguntar, ou não consegue responder uma pergunta. E as mães geralmente perguntam por quê, né? Então, falando do diagnóstico, então existe sobre o autismo, né? Que isso, sobre o autismo. No autismo eu trabalho geralmente a comunicação, nunca trabalho sozinha, com o autismo é impossível trabalhar sozinha, a gente tem que ter equipe multidisciplinar. No caso, eu trabalho a parte da comunicação. Muitas crianças que chegam aqui com autismo com diagnóstico fechado, algumas são criança verbal mesmo, ela comunica através da fala e algumas não. Então existe meios de comunicação, né, comunicação alternativa. Então a gente vai procurar um meio para essa criança se comunicar com o outro. Aí a gente tem também que são diagnósticos, porque geralmente não fala, mas já acha que é o autismo.
além do autismo, né? Porque o atraso de linguagem ela pode ser um fator, né, no caso do autismo. Quais são outros diagnósticos que a gente tem dentro desse atraso de linguagem? O mais, assim, o topo que tem sido, né, que tem chegado aparecido muitas crianças é a apraxia de fala na infância. A apraxia de fala na infância é um termo novo, né, que tem sido muito estudado. Não é feito através de exame de sangue, muitas mães chegam, é feito através de ressonância magnética, alguma coisa, não. Ele é mesmo, observação, é clínico, tá? É um diagnóstico que é dado, que é feito somente pelo fonoaudiólogo capacitado nessa área, tá? Ele é um diagnóstico feito pelo fonoaudiólogo. E a gente trabalha nessa questão tudo relacionado à fala com a criança. A gente trabalha para a percepção, para a criança entender. Existem diversos meios para a gente chegar na fala, para a gente trabalhar a fala. E a apraxia, ela está muito relacionada com a área motora, né? Isso. Então, tem algumas características que você poderia colocar para, de repente, os pais? Dia 14 agora de maio foi o Dia Nacional, né, da conscientização da apraxia. Então, tem se falado cada vez mais. Existem algumas áreas médicas que ainda não aceitam o diagnóstico de apraxia, né, como se fosse um diagnóstico. Ainda existem discussões, né? Às vezes a gente recebe crianças que vêm, por exemplo, do SARA, e lá pelo SARA do CHEP de Brasília, por exemplo, eles ainda questionam a questão da apraxia, mas em outros colegiados médicos já aceitam. Quais são algumas características de uma criança com apraxia? Criança com apraxia, geralmente, ela entende tudo. Ela compreende tudo que você quer dizer, ela tem um conhecimento de mundo, mas ela não consegue pronunciar de forma adequada, fluente a palavra, né? Ela tem uma fala de difícil compreensão, às vezes é uma palavra muito brusco o jeito que ela fala, é uma palavra com defasagem, você não consegue compreender, é difícil a compreensão, tá? E a criança muitas vezes ela não quer falar, porque ela sabe que você não vai entender, ela já está cansada desse meio de falar, então ela precisa repetir várias vezes para a pessoa entender. Então é um pouco fácil você identificar uma criança com apraxia de fala, né? Mexe muito com a parte emocional, né? Sim, muito. Não só da criança, a questão da criança, mas de toda a família também que trabalha com a gente, né? Que entra nessa terapia, que não é uma terapia, não é um caminho assim curto, é um caminho longo. A gente não pode falar, muitas mães chegam, meu filho vai falar, é uma coisa que a gente não pode afirmar, infelizmente, né? Tem crianças que chegam que não falam e assim, simplesmente a gente não pode afirmar, né? Porque não é uma coisa que depende só da gente. Depende muito da criança e fala, Tó, faz meu filho falar, isso, né? Que a gente escuta muito. Tó, vai lá e faz meu filho falar. Muitas mães perguntam, tem cura? Vai falar daqui 2 anos, daqui 3 anos? Então, assim, são muitas perguntas. E, infelizmente, não temos ainda todas as respostas. Tem sido muito... A gente está estudando bastante para isso, né? Existem muitas pesquisas em andamento, mas ainda não existe algo concreto para apresentar. E você falou uma coisa legal, porque assim, a apraxia é um curso específico dentro da área da fonoaudiologia. Então, nem todo fonoaudiólogo consegue fazer um bom diagnóstico de apraxia. Isso. Então, é fácil identificar uma criança com apraxia quando ela está assim, de moderado a severo. O leve já é mais complicado. Isso, o leve já é bem mais complicado. Aí a gente vai entrar um pouquinho nessa parte das intervenções, já. A gente já entra. Quais seriam outros? Tem o autismo, tem a apraxia, que a gente viu que é muito mais comum. Isso, DEL também, que é o distúrbio também da linguagem, né? A criança, ela não consegue produzir, muitas vezes ela não consegue também compreender. Essa criança, a gente tem lido bastante, existe uma pesquisa que em sala de aula deve haver pelo menos, em cada sala de aula deve haver pelo menos 2 crianças com DEL, com o diagnóstico fechado de DEL. É bastante, sim, se a gente parar pra pensar. Sim. E esse daí já dá pra fazer um diagnóstico a partir de que idade? Esse já é um diagnóstico que a gente, muitas vezes, a criança só vem pra gente quando ela tá na escola, com esse diagnóstico, assim, com essa suspeita. 5 anos, 6 anos. Isso, porque a professora vê que a criança ela é uma criança que não consegue acompanhar, é uma criança que não gosta de se expressar, criança que não gosta de falar,
É uma criança que fica no cantinho dela, não gosta de socializar e tem muita dificuldade na fala. Então, quando a criança já tem muita dificuldade na fala e não quer fazer amizades, na salinha já pode perceber que tem algum problema, né? Alguma questão interligada. E o Del, ele tem muita característica parecida com o autismo, né? Sim, com o autismo. Muita característica parecida. Tem muita criança com Del sendo diagnosticada com autismo e muita criança com autismo sendo diagnosticada com Del, né? Na verdade, eu acho que são todas as áreas, porque são muito parecidos, muito. Quando a gente pega o tal do livrinho ali do CID, do DSM-5 e a gente vai pegar as classificações, eles parecem um funilzinho que ficam juntos, né? Isso. Porque o Del também, a criança acaba tendo uma dificuldade de interação social. Isso, e ele é muito confundido com atenção. Com atenção e também de audição. Muitas vezes a criança fala que a professora, né, Camille, fala, eu acho que tem problema de audição, não tá compreendendo. Eu falo e ele não entende. Então é mais ou menos isso, quando a gente pega o relatório da escola. Falo 15 vezes, escrevo e a criança não entende. E ela entra nessa parte de parecer um pouco com déficit de atenção, porque a criança também fica meio que no mundo da lua, né? Ela tem essa parte de desligar. E junto com isso a gente vai entrar um pouquinho agora na parte de que chega muito pra mim quando eu vou fazer a avaliação, e é uma das coisas que eu encaminho demais, que é a parte do processamento auditivo, né? Isso. Quando a criança tem um déficit no processamento auditivo, que não é o Del, isso, mas que também vem com umas características muito parecidas, né? Sim. Que é a parte da atenção. Isso, geralmente porque... quando vem da escola pra mim, pra fazer a avaliação, a professora vem com isso, ela não acompanha, tem essa dificuldade de atenção, a criança é uma criança inquieta, e ao mesmo tempo ela tem essa dificuldade de manter a atenção. Fala um pouquinho, Ellen, as características aí do... Só voltando, o Del também tem muita dificuldade também na leitura e na escrita. Então tem dificuldade em tudo isso. E no processamento auditivo também. Então muitas vezes você vai falar e a criança vai demorar muito para entender. Muitas vezes acontece o barulho de uma sirene, por exemplo. Chegando, a criança não consegue identificar de onde vem o som. Não consegue identificar quando está longe e quando está perto. É algo que a criança precisa chegar perto para sentir, para ver a localização. Isso acaba dando um prejuízo muito grande. Geralmente, essas crianças em casa é aquela quando a mãe fala assim, ó, vai lá no quarto e pega o celular e a chave. A criança chega no quarto e ela já não consegue lembrar de mais nada. Ela lembra que ela tem que ir no quarto. Agora, pegar o quê? E aí a gente fala, vem com aquele diagnóstico diagnóstico não, né? Vem com aquele estigma de criança preguiçosa, Sim. né? Isso reflete diretamente na autoestima da criança, né? E uma das coisas que a gente vê muito é assim, a mãe fala assim, não, mas eu já fiz o teste de audição e tá ouvindo bem. Explica um pouquinho, Ellen, o que é o aparelho auditivo e o que é o processamento auditivo. É muito confundido nessa parte, e assim, porque não entende, né? Ah, mas deu tudo certinho, mas geralmente dá tudo certinho mesmo. Da curva normal na criança, né? O normal da audição é de 0 a 25, né? E muitas vezes tá normal, a criança escuta bem, mas ela não compreende. Então, por isso que é tão importante a gente encaminhar para a pessoa especialista, no caso a fono, que realiza, né, na cabina, tem todo o processo para identificar. Tá? Também não é qualquer fono que faz. Não é qualquer fono que faz, tem que ser fono especializado nisso, porque é muito difícil, eu me arrisco a dizer que é uma das áreas mais difíceis, porque compromete muito, você tem que ter muito olhar, não olhar técnico, mas assim, de perceber realmente, ter um feeling, sabe? Para entender, tem que entender muito. E existem também, assim, para o processamento auditivo, existe a maturação do processamento, né? Então, é um teste que é feito a partir de 6, estava em mudança, 6 ou 7? Isso, tá mudando. Estava mudando, né? E aí existe essa idade que é feita, porque até 6 anos o processamento auditivo ainda está em processo de amadurecimento, então geralmente vai aparecer essa dificuldade mais na escola, que se concretiza, né? E é por isso que os pais confundem muito, então vou levar na fono com 7 anos, justamente por essa fala. Geralmente porque o médico fala, vamos esperar 7 anos para realizar. A
avaliação. Isso, então assim, pega uma frase assim, sem contexto para justificar isso. Então, quanto mais cedo levar, melhor, prognóstico. E a intervenção do processamento auditivo, aí no caso, já é uma intervenção completamente diferente. Completamente né? diferente. E aí então a gente tem autismo, apraxia, o DEL, a dificuldade no processamento auditivo, né, o distúrbio. E aí chegam também muitas crianças aqui que a gente trabalha em motricidade orofacial, a gente trabalha mesmo face, língua, interposição de língua, que é o famoso ceceio que a gente trabalha, que é uma criança que tem a língua flácida, a língua solta, né, como dizem. Então a gente trabalha tudo isso para adequar a posição. Se a criança, se você perceber que a criança tem a boca muito aberta, se a criança dorme de boca aberta, se a criança ronca, se ela arranja os dentes, tudo isso também a fono trabalha. A fono tem uma área bem ampla. E a respiração. Porque eu descobri que eu respiro errado. O respirador oral, ele interfere diretamente na aprendizagem, porque a criança que respira pela boca, ela é uma criança que tem fadiga. Pensa, se ela respira pela boca, ela não dorme bem, se ela não dorme bem, ela não vai ter disposição para estudar, gente. Sobretudo, né? Principalmente quem estuda de manhã, Sim. né? Quem aparece muito, quem estuda de manhã já tem uma dificuldade um pouco maior, né? Isso. Faz um exemplo, Ellen, que tem muita criança do ceceio que vem pra cá, né? Eu já chamo ela, bato lá na porta dela. Ellen, dá uma olhada aqui, ó. O ceceio, o que é? É a língua. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. A Dani coloca cara. Não é bonito, mas a gente gosta de trabalhar. Então, o que acontece? É a língua fora do lugar. A língua em repouso, vamos lá, vamos todos fazer, tá? Vamos lá. A língua em repouso, ela precisa ficar no palato duro. O palato duro é o céu da boca. E ela precisa ficar com a pontinha. Isso, Bubu, vamos lá. Ela precisa ficar com a pontinha nos dentes da frente, nos incisivos, ó. É aí que a tua língua tem que ficar em repouso. Muitas crianças, a língua ela fica assim, no assoalho da boca. Ela vai começar a conversar assim, com a língua pra fora. E não é somente crianças que têm esse cérebro, viu, gente? Tem muito adulto, a gente trabalha com adulto também. Que fala assim, né? Que fala poto. Isso. Gosto. E quando procurar também fono na idade, né, adulta já. Se você tem dificuldade para deglutir, se você tem dificuldade para engolir, é muito importante você procurar. Geralmente são pessoas que tiveram aí AVC, no caso da velhice mesmo, tem muita dificuldade. Então pode já cometer engasgo. Então é sempre importante encaminhar para o fonoaudiólogo que trabalha nessa área. Se você tem rouquidão, voz muito rouca, geralmente, calma aí, eu falei geralmente, pode indicar sinais de câncer, tá? Mas geralmente é só pelo mau uso da voz mesmo, geralmente professores, monitores, então também pode encaminhar para fono. Quem canta, cantores também, para aquecimento, desaquecimento vocal. Mamães que têm dificuldade na alimentação, a gente trabalha também na conscientização. São muitas áreas, gente. Muita coisa, né? A Fono área da escolar. muito abrangente. Isso. Essa parte da fono escolar também, né? Também são áreas muito específicas. Isso. A gente está quase partindo para o nosso final. Nossa, rápido, viu? Está quase acabando. Vamos pensar, vamos dar uma olhada nas perguntas que tem aí para a gente estar falando e a gente vai entrar um pouquinho na parte de intervenção, né? A gente trabalha aqui a parte do prompt, né? Tem a parte do prompt, se você quiser falar um pouquinho sobre isso. É uma formação, é uma especialização também, né? É uma especialização que os pais já chegam aqui. Meu filho tem apraxia e eu quero que trabalhe prompt. Prompt, gente, ele é um dos caminhos, ele não é o único caminho. Tem criança que não se adapta com o prompt, tá? Tem crianças aqui na clínica mesmo, a gente tem crianças que não é trabalhado o prompt e tem evolução. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não são todas as crianças que se adaptam, né, com isso. Então, existem vários caminhos. O que mais? Na parte de intervenção, uma coisa que às vezes os pais não conseguem compreender, né? Como que é trabalhado linguagem com criança, né? Através da brincadeira. Isso. Né? Então, o fono brinca muito, né? Brinca muito, mas a gente também mais conversa do que brinca. A gente conversa muito, desde a hora que a criança
você entra na sala, como foi seu dia e tal, para a criança sentir realmente interesse pela linguagem. E uma das coisas que a gente conversa muito, então quando os pais chegam aqui, a gente fala, tudo que vocês procurarem a respeito de avaliação, o que vocês estiverem fazendo, buscando uma intervenção ou uma investigação, sempre vai partir de uma avaliação, um plano terapêutico, para depois partir para uma intervenção. É muito comum chegar pra gente aqui, eu recebo muita mensagem aí no Instagram da Criativa, com isso, que quando eu pergunto o que está sendo trabalhado, a família não sabe responder, não sabe o que a fono está trabalhando. Às vezes vai uma vez na semana e não consegue entender o que está sendo trabalhado, né? E é importante demais a participação da família, né? Sim, é importante demais, mas isso também tem que vir da família, né? A família também não pode esperar o profissional procurar, porque também tem que ser o interesse de todos que estão envolvidos, né? Os pais precisam participar, os pais precisam fazer exercício em casa, que é uma coisa que a gente conversa muito, são vários pilares. E o principal é o dos pais. É uma das coisas que a gente tem debatido muito na equipe Multi. Nós somos 3 pilares, né? É família, é escola e é o terapeuta, a parte clínica. E a gente vê muito isso. A família vem, entrega para a criança para fone e fala, faz meu filho falar. Só que ela passa com a gente 1h30 por semana. E olha lá, às vezes. E olha lá, às vezes são 45 minutos, né? Então são 24 horas quase que essa criança tá com a família, tá com os pais. E a gente vê que muitos pais também não têm essa parte de dar trabalho, né? Isso. Dá trabalho conversar, dá trabalho insistir, porque geralmente criança que não fala apresenta muito comportamento inadequado, porque como ela não consegue falar, geralmente são crianças que apresentam mais birras, né? Entre aspas, porque ela não consegue se expressar. É frustrante, né? É frustrante, ela vai chorar. Querer falar alguma coisa, a pessoa não entende. Então... às vezes os pais acabam não incentivando também a parte da comunicação, porque é muito mais fácil a criança chorou, fez uma birra, ele entregar rápido lá o que a criança, porque ele já entendeu o que a criança quer fazer, né? Então vamos pensar um pouquinho na parte da intervenção. É importante o papel da família. Muito. Você falou uma coisa que é muito legal, que nem só é o prompt, né? O prompt é uma ferramenta de uma terapia, né? Ele é um instrumento que pode ser usado, é um caminho. Na parte, qual que é o papel do terapeuta da fono numa equipe multi? Então, o nosso trabalho está ligado diretamente com a família, né? A gente vai trabalhar essa parte da comunicação. Eu acho muito importante os pais participarem de algumas terapias, se possível até entrarem mesmo de algumas terapias, para entenderem como funciona, né? É claro que não em todas, porque a criança na presença do pai, geralmente ela muda de comportamento, não quer fazer, quer chamar a atenção. Mas se o pai participar uma vez, se ele se empenhar com os exercícios que a gente passa para casa, aqui na empresa mesmo a gente tem um software que a gente disponibiliza para alguns pais para trabalharem. Existem várias ferramentas. Como o pai pode trabalhar em casa? Intervenção, brincar mesmo, lúdico com a criança. Não pressionar a criança para falar, esse já é um dos papéis mais importantes. Entender que a criança tem a dificuldade. Então, falar devagar, vibrar em cada conquista, isso é muito importante, eu acredito que é o combustível da terapia. Pai e mãe entender que cada passo é importante. Coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Então, se a gente vibrar cada conquista, cada passo, a criança ela vai ter interesse. Então, criança que não é motivada, criança que os pais não vibram, é uma criança que vai demorar nesse processo a evolução. Tem pais que têm muita expectativa, Sim. né? Muita. Todos temos. Nós temos expectativas Principalmente, muito né? altas, né? O terapeuta tem, pra gente é frustrante quando a gente tem um plano terapêutico. Isso. E aí a gente vê que em alguma coisa não tá dando certo, pra gente é doído, né? E pra pai também, a gente consegue entender esse lado dos pais, essa vontade. E é importante a gente pensar nas pequenas conquistas, porque um apontar, às vezes para a criança é um avanço de linguagem que a gente pula, a gente vibra, né? Com um apontar, muito. A gente vibra o primeiro dar. Depois a gente escuta aqui, né? Não para de falar! Eu acho que não tem coisa mais gratificante a mãe chegar e falar assim: nossa, meu filho não para de falar. É muito gostoso.
gostoso. Muito né? gratificante. E nessa parte de intervenção, aí entra um pouco que é a área que eu trabalho, que é a parte da escola, né? O que a gente percebe muito? Uma criança que tem uma dificuldade na linguagem, ela vai ter uma dificuldade para escrever um texto, ela vai ter uma dificuldade para expressar uma ideia, para formular uma frase. Crianças que os pais não leem, então tem crianças que eu percebo que são crianças que não são verbais e os pais não têm o hábito de sentar para ler, né? Então como que ele vai ter vocabulário? E uma coisa que eu acho interessante é a gente nomear as coisas, né, Evelyn? Tem muita criança que quando a gente vai fazer, eu tenho um teste que eu uso aqui, que é um rastreio de linguagem, ele é que a gente avalia o vocabulário da criança. E tem criança que às vezes ela olha as coisas e ela não sabe o nome de coisas muito simples, né? Coisas do dia a dia. Então é importante a gente nomear as coisas da criança. Tem criança que chega aqui e fala assim, aquilo, coiso, o negócio. Aí a gente mostra e fica assim, aquele negócio que liga, né? Então é importante a gente também verbalizar, ensinar para a criança a comunicação de uma forma correta, né? Eu falo assim, gente, não é porque é uma criança que ela não entende. Geralmente as mães falam assim, nossa, eu levei a minha criança ali por exemplo, na casa da vovó. Nossa, ela chorou o caminho todinho. Aí eu pergunto, tá, mas o que você fez isso? O que antecede isso, né? Não, só coloquei no carro e fui. Mas você não explicou pra criança para onde você tá levando, você não conversou com a criança. Imagina você, alguém te pega na sua casa e vai levar você pra algum lugar e você não sabe pra onde está indo. Com a criança também funciona assim. A gente tem que ter, né, essa previsibilidade de falar pra criança. Agora a gente tá na casa da vovó, vamos fazer isso e isso. A criança precisa entender. Verdade. Gente, estamos partindo pro final. Tem alguma pergunta aí, Bubu? Tem, 14. Deixa eu só ver. Tem um monte? Meu Deus do céu, tem 5 minutos. Não vou me apavorar. Muita calma. Vou até tomar um café. Ai, meu Deus. Vou por mais perto de vocês. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Excelente essa pergunta. A Estão- Paula adora esse tipo de pergunta. Vocês estão vendo as perguntas? Sim. Qual Que vocês escolhem? prejuízo o uso da chupeta faz na fala da criança? Gente, isso está ligado diretamente com a face. Ela pode trazer dificuldades para a criança de se comunicar, de se expressar. Ela pode apresentar trocas na fala. Ela pode não ter interesse para a linguagem porque a boca está ocupada o tempo inteiro. Como que eu vou falar com uma coisa dentro da minha boca o tempo todo? Atrapalha o crescimento dos dentes. Tudo isso está ligado, gente. Língua também, né? A avó que dá O chupeta. que eu faço? Não, já tirei. Eu também já tirei. Olha só, gente, a avó não pira. Ai, meu Deus. Outra pergunta. Meu filho Língua entre os fala. dentes. Meu filho tem a fala com a língua entre os dentes e a partir de que idade pode começar com a intervenção? Imediatamente. É o tal do ceceio que a gente estava Sim. falando, né? Que a língua fica... Sim, pode imediatamente, porque aqui a gente trabalha, é muito lúdico, né? Aqui a gente tem a boquinha, a gente vai explicar onde a língua tem que... A gente trabalha isso pra tirar a chupeta com a criança que tem 1 ano, 2 anos e a mãe não consegue tirar. A gente trabalha nessa intervenção pra tentar tirar, então só que é de uma forma lúdica. Então a gente trabalha tudo isso de forma lúdica mesmo. Pode começar já. Pode trazer. Chupeta foi... Cadê? Questões emocionais podem interferir no desenvolvimento da fala? Sim, com certeza. Uma criança, igual a gente está falando, uma criança que vive em um ambiente, por exemplo, que não estimula, né? Que é um ambiente, por exemplo, de brigas, de discussões. Ela vai ser uma criança retraída. Ela vai ter medo. associar essa fala, se eu falar vai dar problema. Se eu falar, vão gritar comigo. Vai associar tudo isso. Muito cuidado. O que é a praxia a gente falou. Como podemos trabalhar com crianças com dislexia. Essa parte eu trabalho junto com Adoro! Aqui na clínica a gente trabalha mais com as questões eu trabalho mais com as questões da fala e com a dislexia eu tenho uma ajuda da Dani, né? Que eu trabalho mais nessa
Na parte da dislexia, a gente trabalha muito a parte multissensorial, né? Que a criança ela conseguir associar o que ela está ouvindo, que a gente fala o fonema com o grafema com que ela vai colocar. Então, mas já dá para detectar sinais de dislexia na educação infantil já. Sim, né? tanto é que a gente trabalha muito treino auditivo. Comigo, a gente trabalha muito treino auditivo, como as letras são, todas essas coisas. Diferenciação de sons, né? Para a criança conseguir perceber a diferença de tonalidade, que é perto, que é longe. Isso. A gente trabalha muito também para a criança conseguir associar isso de uma forma sensorial, mexendo e manipulando mesmo objetos, as letras, né? E muita música, é importante demais a questão da música, porque chega na idade da alfabetização, a criança ela vai ter que fazer um pareamento auditivo, que a gente fala, que é a criança identificar os sons, né? Para fazer uma rima. Então ela tem que reter um som, identificar e depois fazer uma comparação. Ela é auditiva, ela não é visual. E aí as escolas trabalham muito falando que a criança consegue fazer a rima, mas ela comparou finais iguais, mas ela não fez isso de uma maneira auditiva, né? Então também que é uma dificuldade que às vezes aparece na criança com dislexia, que também aparece na dificuldade de memória. Então tem que trabalhar a memória, tem que trabalhar a parte de percepção auditiva e muita coisa. Tem que vir pra cá, tem que vir pra cá. A gente ama essas coisas. Tem mais uma pergunta que eu quero mostrar a surpresa já. Deixa eu ver. Quais são os pré-requisitos? Os pré-requisitos. Vamos lá. Muito importante. Tem bastante pergunta legal. Tem muita pergunta legal. O que sobrar de pergunta, a gente deixa escrito na caixinha. Tá? Aí ela grava um vídeo explicando. Pode ser gravar um vídeo. Bom, vamos lá. Imitação, muito importante, tanto é que com as crianças que são diagnosticadas com autismo, a gente trabalha ligadinho com o ABO, né, com a doutora Letícia Brigel, analista do comportamento, a gente trabalha bem juntinho. Então a criança precisa de quê? Imitar. Ela precisa imitar, ela precisa de toda essa base. Ela precisa imitar, ela precisa desse repertório, né? Ela precisa repetir, toda essa base. Imitação, repetição, repertório, precisa de uma pessoa, modelo, né? Precisa de uma pessoa para falar ba, por exemplo, dá. Precisa ter esse significado, ela precisa entender todos esses parâmetros, a base para a fala. Muito legal. E para encerrar, tem 2 minutos e vai acabar, tá falando. Ai, tem muita pergunta legal, gente. Nós vamos responder tudo, mas eu vou falar do sorteio e depois a gente responde as outras perguntas. Amamos tomar café com vocês, né? Eu não vou dormir de noite. Tá passando agora. Aí, como é a semana da Fono, a gente tá com várias. A Ellen deixou, ela e a Mayara, várias explicações sobre os níveis de desenvolvimento. Então, se vocês perderam alguma coisa, nos próprios posts da clínica tem, né? Ellen falando sobre o que é esperado. E aí, é sábado que vai ter o sorteio? Que dia que é? Domingo? É um dia desse aí, esse final de semana? Peraí que eu tô pegando. A gente aqui vai as sortear. informações. A Ellen escolheu alguns brinquedos que a gente usa aqui na clínica e que as pessoas pedem muito. Então a gente fez um kit que vai contemplar a linguagem e um kit que pega a parte da linguagem sensorial. Então, vocês vão ver aí na foto oficial o post, mas eu vou mostrar a primeira mão, tem isso. Tem esse ratinho que eu sou apaixonada, vai acabar o tempo, mas eu quero mostrar ele, que é para trabalhar a parte de pinça de movimento fino. Vai ser sábado. Vai ser sábado o sorteio, ó, tem massinha, tem pinça com pompom, tem mordedor sensorial aqui para criança que tem dificuldade. Tem esses Walter Bells que quem me acompanha sabe que eu sou apaixonada para brincar com a criançada. Então depois vocês peguem as regras aí no nosso post oficial. Mas o sorteio vai ser no final de semana. Gente, foi um prazer falar com vocês. Quero mandar um beijo pro Florista, eu amo você. Mandou um beijo pra mim, a sua mãe mandou um beijo. Beijo pra Letícia, Beijo, a gente tá mãe. com saudade. Beijo pra todo mundo da equipe. Um beijo, gente. Até mais. Quanto mais eles comentarem, mais chances de Tem ganhar. muita, quanto mais vocês comentarem, mais chances vocês têm de ganhar aí esse kit pra gente enviar. Tá rodando a live, eu vou continuar falando. Temos Ó, 47 segundos. Então tem que curtir o perfil da Criativa, da Letícia Psicóloga, da Estímulos e marcar 2 pessoas aí no comentário para vocês poderem ganhar o kit, tá bom? E eu queria parabenizar hoje, né? Hoje é dia do pedagogo. Isso! Então a gente tem muito pedagogo. Parabéns.
E aí um beijo para todo mundo que é pedagogo que está acompanhando a gente aí, para as mamães. Pessoal, não fique esperando atraso, né, Ellen? Não espere, vai atrás, busca ajuda o quanto antes. E se vocês conhecem alguma criança que tem um atraso de linguagem ou que está fora, conversa com a mãe, tá? Conversa com a mãe, pede para buscar essa ajuda. Um beijo, gente. Tchau!